Olá, muito boa tarde para você. Vamos chegando aí na sua sala, no seu coração. Meu querido e minha querida, é o Entre Família que está começando. Então é bom demais. E aqui do lado está a Suzane, olhando para o nosso monitor. Para que eu vou dar um jeito, segura aí. Vou baixar aqui, tá? Vou dar um jeitinho no monitor. Espera aí que eu vou ajeitar. Uma dancinha, gente, uma dancinha do nada. Pronto, aqui arrumei o monitor, pronto. É que a Suzane, o monitor tá um pouquinho pro lado da nossa, a gente consegue se enxergar aqui. A Suzane estava assim, ó. Eu espero ela não ficar tortinha, vou ajeitar o monitor, tá tudo certo agora. Um pouquinho de energia que a pessoa já conseguiu de um dia pro outro, já começa o programa aqui, já com gracinhas, Deu né? Tudo certo. Dormi 12 horas. 12 horas? 12 horas. E agora eu tô bem? Você acredita? Foi só com chá ou com comprimido? Não, foi cansaço. Foi corpo debilitado mesmo. Tomei uma sopinha e dormi 12 horas, cara. E hoje tô bem melhor de força. Restaura, né? O sono rain aí vai fazer você, né, com certeza. É por isso que a gente sempre fala da Fique Leve. Gente, sono, vou te falar, vale é a pena. vida. Fique Leve é o guia que ela está falando justamente de estudos e ele é uma revista maravilhosa, de graça, que você pode pedir já a gente vai mostrar para você isso aí, tá bom? É isso aí, agora, boa tarde para você. Toma chá ou toma comprimido? É Nutella ou raiz? Como é que é? Muito raiz, muito raiz. Mas é o chá que é raiz ou o comprimido que é de raiz? Cara... Ou você é raiz? Brincadeira. Você me deixou confusa, embora eu vá para os comprimidos, mas... Enfim, eu entendi a sua brincadeira sobre ser raiz, sobre ser Nutella. Eu fui criada num esquema bem raiz, mas a gente vai se nutelando um pouco, né, ao longo da vida. Eu até achei que eu era muita coisa raiz, mas depois você vendo que você tem algumas coisinhas que, né, vai de Nutella. E depois que você vê esses contrastes, você vê que, né, não tem tudo que você saiba que você não consiga aprender, não é verdade? Ele não tem um inexperiente que não consiga ensinar. Então, eu acho muito bacana esse contraste, porque a vida vai mudando, as coisas vão mudando, e de repente você se vê sem o WhatsApp. Aí você estava falando que o outro era raiz, porque o meu tempo, aquele tempo não volta mais, né? Não volta mais. E agora você usa o WhatsApp para trabalhar, então você está julgando alguém e quando você fica sem, você diz o quê? Não sabe o que vai fazer, né? Minha gente, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Muito boa tarde para você. Chega junto nesse bate-papo. Geração raiz versus geração Nutella. Agora, o que não entra na minha cabeça é o seguinte. A geração raiz bate muito no peito, né, sobre ser geração raiz. Mas foi essa geração que criou a raiz Nutella. Então, onde é que perdeu a mão ali? Como é que... O que aconteceu? E tem o conceito. Tem a Nutella que dá risada dos milênios, né? Tipo assim, se acha o descobridor da América com 15 anos, né? Com 20 anos, tipo assim, eu sou o dono do planeta. Então, os extremos é que fizeram esses memes, né? Porque eu acho que é um meme, a geração Nutella e a geração raiz, porque não é uma linha, é um resultado de uma linha comportamental, mas a junção deles que é muito bacana. Né? Hoje a gente vai conversar mais seriamente sobre esse assunto, mas que o meme é muito engraçado, é muito engraçado. Eu gosto de ver essas coisas. Eu vejo, olha, geração raiz, aí o pessoal brincando na rua. Aí geração Nutella tem outro no computador. Aí tem várias questões também. Aí para tudo tem geração raiz. Repórter raiz, cozinheiro raiz, cozinheiro Nutella. Isso. Então, você tem que achar graça e ver que querendo ou não, é um meme que traz uma verdade embutida, mas hoje nós vamos se aprofundar nesse meme. É isso aí, a gente tem aqui uma psicóloga estudiosa sobre esse assunto e a gente vai entender os impactos, os reflexos que isso causa na nossa vida individual, na nossa sociedade, principalmente nos mais jovens. E a gente quer a sua participação aqui, e a gente quer o seu comentário, a gente quer o seu bedelho nessa conversa, porque a gente quer saber a sua opinião, o que você acha dessa coisa de geração raiz, geração Nutella, mas é para você rasgar o verbo e dizer a verdade, hein? Não é não, Cris? Bora lá, tem que abrir o coração, e hoje até de forma anônima. Tá? Se você, eu queria comentar um negócio aqui em casa, um negócio de raiz Nutella tá pegando fogo, é o meu pai com o meu filho, é o neto com o vô, vamos embora. E agora você vai falar, inclusive, com o seu pensamento. Eu acho isso também, tá tudo tranquilo, bora lá. Vamos fazer um intervalinho? Bora, a gente vai pro intervalo, na volta a gente já tem aqui a nossa especialista que já está aqui, mas a gente vai receber ela junto com você e começar o nosso bate-papo, você é o nosso convidado. Entre Família, volta já já. Entre Família está de volta nessa tarde gostosa, aqui chovendo, não sei como que tá aí pra você. Eu sei que pelo menos no centro-oeste tá Você não gosta quente. De bolo de chuva? Bolinho de chuva? Bolinho de chuva sim, eu achei que era... Canelinha, canela, assim, Gosto. chazinho. Nossa, a Silvia descobriu uma receita sem glúten. Você acredita? Eu tava com vontade, eu não tava grávida, né, mas tava com desejo. Bateu um desejo, o que a Silvinha fez? O bolinho chegou, tava trabalhando, chegou no escritório, bateu, tava o bolinho de chuva lá. Faltou chorar em cima do bolo ali.
hoje aquele... Não sei se esse dia... Ô, Silvia, chega aí pra nós essa receita. Acaba de chegar aqui no... Esse tipo de desejo é de alguém Nutella ou de alguém raiz, lembrando o bolo de chuva? Vamos buscar a nossa especialista aqui para já dar um conceito do que é Nutella, do que é raiz. Quem é que está conosco, Suzane? A gente recebe hoje, ela que já é nossa parceira aqui, Fabrícia Porto. Ela é psicóloga e analista de comportamento também. E tem outras especialidades, como psicogerontóloga. Muito obrigada. Esse nome foi difícil. E também sexóloga. Seja bem-vinda, Fabrícia. Muito obrigada. Boa tarde. É uma delícia estar aqui com vocês e falando de um tema tão divertido no final das contas, né? E tão gratificante, né? Falar sobre geração raiz e Nutella. Só para fazer um registro, a Fabrícia aqui, ela falou, eu amo estar aqui no programa. E ela estava tão feliz nos corredores que ela foi perfumando. Ela veio bem acompanhada, quem está com você? É meu namorado. É teu namorado? Então, ela estava ali, rapaz, perfumando o estúdio. Ela até para passar pela gente, ela dizia assim, eu estou passando atrapalhando, mas eu gosto de casa, né? Então, só para mostrar o quanto que ela está feliz de estar conosco e a recíproca verdadeira. Agora, o seguinte, Fabrício, o que é geração raiz? Depois a gente cai na Nutella, mas o que é geração raiz? Hoje é meio que um meme mesmo, como você bem colocou, né? Geração raiz ou geração Nutella. E há até uma certa disputa entre essas gerações. De quem é melhor. De quem é melhor, o porquê de cada um deles. Quando a gente fala em geração raiz, normalmente é aquela pessoa que parece que não tem medo, que enfrenta, parece que é aquela geração mais antiga, né, que não tem mimimi, que não tem frescura, então dá essa impressão. E falando em geração Nutella, dá a impressão de que é aqueles sempre que estão com medo, com frescurinha, que estão com mimimizinho, e aí quando se fala nessa disputa, dá a impressão de que a geração Nutella não é bom. E vocês bem colocaram, né? A geração Nutella e a raiz, ela tem que ir se misturando como atualmente ela é, né? Se nós somos geração raiz, criamos gerações Nutella nos nossos filhos, como é que faz essa mistura? E se fosse comparar só um adendo? A gente pegaria, tipo, essa geração raiz, ela é quase que Baby Boomers e X, assim? Ou Y? Quem é que se... Do tempo, da classificação do tempo? Do tempo, se a gente for te pegar. Porque a Baby Boomers é de 46 a 64, não mexe né? com o ano, não. Aí de 65 a 80 é X. A Y Millennials é de 80 a 96. Então, acho que até aí, até 37 anos. A partir de 97 até 2010, a gente pega... A geração Nutella. É Nutella, seria. 2010 para frente. Na verdade, 2010 para frente, então, já é alfa. Se a gente for comparar a questão de geração raiz, Nutella, aí a gente tem que colocar a geração reprimida, que eles falam que é o antes dos 80. Que aí eles tinham uma geração mais reprimida, socialmente falando, que não podia se falar todas as coisas via mídias sociais, tinha uma questão de preconceito diferente do que é hoje. Então, antes do 80 seria a X e a Baby Boomer. Exato. E aí depois entra a geração raiz, que seria mais ou menos aí pós os anos 80, 90, e os anos 2000 já seria a geração Nutella. Agora, Fabrícia, Exato. Eu acho que eu fui criada no sistema raiz, né? Já que a gente está nessa classificação aqui. Mas às vezes eu vejo que a gente vai ficando meio Nutella e vai criando talvez uma coisa mais Nutella nos nossos filhos. Então, assim, acho que a gente que está nessa fase de transição está misturando essas duas gerações, como você colocou aqui. Mas uma coisa que eu fico tentando entender é sobre o sofrimento. A geração raiz fala muito sobre isso. Porque no meu tempo era assim. No meu tempo, né, a gente fazia tudo com pouca coisa e era mais sofrido, mais dolorido, mas a gente arregaçava a manga, a gente ia lá, tal. Como se essa coisa do sofrimento ela fosse bem romântica e muito mais digna de qualquer mérito conquistado. Honrosa. Do que talvez hoje com as facilidades, porque você, com a tecnologia, né, Cris, torna as coisas mais fáceis, você faz de forma mais rápida. Hoje tem jovem ganhando dinheiro jogando videogame e ganhando muita grana. Então você vê assim, nossa, o cara passa o dia inteiro jogando videogame e ele é um profissional, um jogador e ganha dinheiro assim nessa belezinha. Porque na minha época eu tinha que capinar um quintal inteiro e tal. Por que essa coisa do sofrimento tá no meio dessa história de quem, sei lá, merece mais ou não?
Acho que essa questão do merecer ou não, que não é algo tão interessante, né? Porque, sim, nós éramos uma geração que tínhamos que fazer tudo, ou nem é tanto a gente, mais para frente até lavar roupa na mão mesmo, agora tem a máquina, então tudo foi se favorecendo, a tecnologia, para ficar mais prático. O que me preocupa dessas gerações antes tínhamos muito mais trabalho, muito mais preocupação com as coisas, era talvez um sofrimento nesse sentido, mas hoje a gente tem um sofrimento emocional muito maior do que lá. Boa comparação. Né? Porque hoje, talvez, por tanta praticidade, por tanta situação ali, fácil acesso, né, entrou-se um número de ansiedade, depressão e suicídio muito maior dessa geração. A linha comportamental de comunicação e de vivência fez com que a fragilidade emocional fosse a maior dor nesse quesito. Isso trouxe até uma equiparação em alguns conceitos. Tudo é diferente, mas uma linha de sofrimento em uma área diferente. Eu nunca tinha pensado dessa forma, assim, né? Agora que existia uma sensibilidade, que às vezes é a cobrança, né, da raiz. O sofrimento, você acha que a pessoa fica mais forte diante das questões da vida? Não, eu acho que, na verdade, o próprio sistema deixou uma parte para a pessoa também, pelo sofrimento psicológico, ela tem que buscar também uma resiliência. É tão nobre quanto. Entendeu? A quantidade de estímulos, ela é muito maior quando você tem que buscar uma alternativa ou fazer. Pegar um exemplo sobre isso, né? Antes, vocês devem ter dirigido sem GPS, né? Eu fui dessa época de pegar o guia, né? Com aquele livro gigante colocado do lado, imprimir o mapa, estudar as vias. Então, eu sabia andar pela capital com tranquilidade. Decorava os números de telefone, decorava os nomes das ruas. Hoje, se eu não colocar o GPS para vir aqui no programa, que eu já vim diversas vezes, eu não chego. Eu corto o cabelo há 3 anos e não consigo o lugar, só o Waze que sabe. Vou fazer o seguinte, faz Fabrícia, com que eu não pense tanto quanto eu tinha que pensar antes. Vamos fazer para pensar, inclusive, agora. Você vai ter que pensar de casa também. Eu estou com algumas plaquinhas na mão aqui, ó, Raiz e Nutella, que eu vou dividir com a Suzane. Suzane, pegue firme, tá? Você vai ver o que eu estou te dizendo. Pegue firme, ó. Nossa, exatamente, o Cris está te ajudando. Tá bem raiz, né? Essas plaquinhas. É bem raiz essas plaquinhas. Aí eu passo uma para ela, é isso? Exatamente. Eu acho que tem uma sobrando aí, não tá? Tem uma sobrando aqui, eu coloco em cima da mesa. Pronto, Isso aqui, se você, inclusive, isso aqui serve para dinâmica ou no escudo em uma guerra também. Gente, e eu amo comer Nutella. Realmente é forte, né? Mas vamos colocar algumas situações, isso, diretora, na tela. E a gente vai agora poder dividir, entrar na era do meme para a gente poder classificar. Então, a nossa função é classificar aqui. Exatamente, Nutella ou raiz. Bora lá na tela, então? Bora. Na tela, então, você de casa também vai poder opinar na questão Nutella e raiz. Vamos lá. Olha só que bacana. Raiz anda a pé ou de ônibus. Nutella usa aplicativo para pedir um carro. Você concorda ou não? Concordo. E ali já está, acho que bem especificado, né? Porque é o que a gente acabou de falar, né? Hoje o GPS facilita tudo e é o que a gente tem nessa nova geração. Você acha mesmo que raiz anda a pé? Tipo assim? Andava, né? Não. A geração raiz andava a pé, tinha outras ferramentas, ou ônibus, né? Então, hoje não, acho que a mesma geração raiz pega o E você escolheria qual das duas? Com certeza pegar o aplicativo. Eu pegaria o aplicativo, mas não me acho Nutella por isso. Mas eu escolheria a opção Nutella ali, mas não me acho. Tipo, é uma facilidade. Tipo, isso não veio para facilitar a vida? Olha, como eu tô com uma criança de 3 anos, eu saio assim com 1 metro de distância, tipo, da minha casa no centro é perto, e quando eu estava sem carro, eu pegava o Uber. Porque até eu chegar lá, entendeu, com ele no colo, então, se isso for Nutella, eu não sei, mas que eu pegava para atravessar a ponte, eu pegava. Poxa, então é Nutella, então? Não sei, pode ser que seja Nutella. Não, eu escolhi a opção Nutella, mas eu vou ter que responder ao contrário algumas questões aqui. Vai. Da minha casa até o consultório onde eu atendo, é 1h20 caminhando, 15 minutos de carro ou 20 minutos de bicicleta. E muitas vezes eu vou a pé ou de bicicleta.
Raiz, e então, deixo o carro na garagem. Creio. Sério. Por puro prazer ou Por porque puro prazer. Assim, para aproveitar e pra fazer... aproveitar aquele momento e caminhar. Mas como diz algumas amigas, não é muito comum, não. Então, Fabrícia é Parabéns, raiz. Fabrícia, Acho que eu sou um pouco raiz, Raiz. Pouco, muito raiz. Tudo bem, bora lá. Mais uma situação, Bora. então, agora, Suzane. O que está vindo por aí, Suzane? Manda aí, diretora, por favor. Bora lá. Temos aqui, de um lado, banho no tanque com sabão de coco, água morna e sabão que não irrita os olhos. Engraçado. Esse negócio do sabão. Agora Gente, não é que tá depende, se eu for dar banho no meu filho, eu vou preferir o que não irrita os olhos, porque é um chororô danado. Mas eu já dei banho no tanque nele e na água fria. O negócio é, tipo, não, é filho ou sou eu? Suzane, banharia na água. Eu banharia na água morna. Mas em que situação? Se for, tipo, o banho do tanque é uma questão de brincar, né? Porque eu também não vou caber mais no tanque, não vou, né? tipo assim, eu tomava no meu tempo, tomava banho de tanque no calorzão e tal. Mas se tivesse que brincar de algo, você não tem como brincar com água morna, né? Então seria no tanque. Fabrícia, Eu acho que eu vou do banho morninho. do banho morninho, né? Eu adoro aquele banho bem quentinho. Acho que Não, nesse ponto eu sou bem Nutelinha. Todo dia eu tomo banho morno, mas o tanque nunca me foi uma necessidade de tomar banho no tanque para... Entendeu? Entendi. Bom, em Goiás a gente não tinha muita questão do banho na minha época, né? Eu acho que favorecia a questão do banho frio, porque lá é muito quente. Mas hoje, gente, não bota eu pra banhar na água fria, não. Eu tomo banho na água quente, queimando. Então, nesse ponto, eu sou bem Nutella. Eu também tomo banho na água quente. Agora, assim, se a gente for acampar e não tem solução, vamos banhar no rio mesmo, né? Eu tomava tanto banho de tanque que eu virei o tanque por cima e eu cortei a cabeça fora aqui, ó. Com a quina do tanque, né? Eu virei, porque eles ficam em cima de tijolos. Lembra que fica em cima de tijolos? Sim, é verdade. E eu tava naquela gangorra com o tanque cheio, né? E eu, elétrico, hoje eu sou uma paz, do jeito que eu era. Movimentando o tanque, eu consegui virar com água e tudo. E a ponta do tanque cortou, então tem uma cicatriz aqui. 3 meses depois, numa gangorra, cortei o outro lado da cabeça. Com aquelas pedras de alicerce cair para trás. Isso é uma coisa que até tem um dos memes, né? O quanto as crianças se machucavam antes, sobreviveram e não sei o quê. Hoje parece que não consegue gosta cair. de mostrar cicatrizes. Sim, Os mostra. Homens. Olha o meu dedo. Eu tenho um dedo aqui que eu troquei no rolimã, né? Eu mostro para todo mundo. Nossa, então é bem raiz esse Cristo. Raiz, né? Tranquei o dedo no rolimã. Mas hoje, você não quer que seu filho tenha cicatriz. Obviamente que não, né? Cara, então é a gente que tá mudando o negócio, né? Não, esse é um ponto importante de falar mesmo, né? A gente que tá criando uma geração com medo de que eles caiam, de que eles sofram. Ué, mas a gente não sofreu e não fala com orgulho? A gente não caiu e não fala com orgulho? Por que não deixar a criança cair e sofrer também para aprender? Não sofrer por sofrer, não né? Não deixar o Cris virar um tanque, nem na pedra de alicerce. Mas, de vez em quando, um joelhinho mais rasgadinho. Umas marquinhas, cara, e aqueles tanques antigamente eram muito pesados. Pesados, né? Nossa, de concreto, né? Cabeça forte a sua. Bora lá para mais uma situação que eu acho que tem aqui na telinha. Vamos ver? Vamos lá. Raiz. Filtro de barro. Opa. Nutella, torneira com filtro. Rapaz, eu sendo água, eu bebo em qualquer lugar. E outra, esse de barro tem um... Tem um gostinho. Gostinho Vou falar diferente. em aguinha, vou até pedir o Matheus uma água aqui. Gente, Pra mim, tanto faz, tá? Eu vou dizer aqui. Olha, eu amo de preferência. paixão a água no filtro. Assim, eu tenho uma verdadeira paixão de filtro de barro. Ah, de barro? Só que aí se você pergunta, tem na sua casa? Não. Já tive. Eu tive uns 2, eles quebraram, enfim. Só que ele é mais laboroso, né? Porque você tem que limpar de tempo em tempo, não sei o quê. Então o que a gente faz? Vai na Nutella, compra aquele lá, que você só troca o filtrozinho. Aquele lá também não comprei. Eu comprei um prático. Você coloca na bombona. Já viu aquele? Nossa, Cris, esse não é prático, não. Práticozão. Só abriu ali, colocou e já deu. É prontinho. É aquilo ali. E aí, Gosto do filtro de barro, é gostoso, mas eu quero o filtrinho bonitinho ali de parede, que não dá tanto trabalho, chama o pessoal da manutenção, troca o filtro e tá tudo certo. Eu acho que é mas isso. eu tomo águas diferentes também, claro. Eu não mas tenho preferência nesse sentido aí. Não? Esse daí de bombear eu tinha. Eu falei, gente, não aguento mais bombear água, não. Pelo amor de Deus, me arruma um negócio que eu só aperto aqui, ó. Gostei também porque prático. Economiza ali, tá? Vai indo, tá de boa, econômico. É no braço mesmo, aqui ó, em casa. Já faz a força. Não, mas sabe o que é? Tem que ficar comprando a água, né? Só que lá de casa, como é elétrico, quando acaba a luz, acabou a água. Tá, não, beleza. Entendeu? Fechou. Agora você, Tem mais, Suzane. Diretora? Tem mais uma aí, bora ver. Gostei disso. Gente, eu não tô gostando de me analisar, não, que eu tô um pouco perdida se eu sou raiz ou Nutella. Tô chateada. Ó, Raiz, brinca na rua, só fica no streaming. Gente, eu sou muito a favor da rua, eu adoro sair. Eu já brinquei demais na rua. Eu fui, né? Eu me sumia no mato e voltava à noite. Hoje eu sou mais caseiro.
mais dentro de casa. Sim. Vou colocar aqui raiz, porque essa parte eu tô achando... Hoje eu tô mais... tô mais segura. Deveria estar menos Nutella, tá? Me criei na Verdade, rua. né, Cris? Você vivia na rua. Vivia na rua, meu Deus do céu. Era pra me tirar da rua assim, ó. E eu chegava no frio, no Rio Grande do Sul, lavava o rosto e dormia com os pés embarrados. É isso aí. Agora, sai da Novo Tempo, vou pra casa. Cara, eu vou colocar raiz porque eu adoro. Inclusive, quando tá nesses dias chuvosos que a gente comentou no começo do programa, eu fico muito mais deprê, porque eu não vejo o sol, eu não consigo sair pra fora de casa, eu vou ficando dentro de casa, vai me dando um desespero. Acredito que eu gosto mais de brincar na rua também. Mais gostoso, mais divertido. A gente não consegue tanto quanto a gente gostaria ou como éramos quando nós éramos mais jovens, né? Mas eu gosto. Curto. Se puder jogar uma bolinha na rua, brincar um pouquinho, Ai, que legal. Essa psicóloga que caminha pro trabalho 1 hora. Não, que ela já me brinca de ganhou bola. nisso aí. Me ganhou Vai nisso aí. caminhando, Pessoa né? que escolhe 1h30 de caminhada pelo Imagina prazer. a gente caminhar aqui pra chegar no Novo Pelo Tempo. prazer. Não, eu já combinei com a Silvia. De vir andando? Não, de voltar. Ela está estudando isso, porque ela, né, de voltar, 5h30, ela sai às 6, né? Então, se eu trazer uma bermuda para cá, eu consigo voltar para casa. Né? Porque de manhã tá mais difícil algumas coisas que eu tô, né? Eu dei até uma paralisada. Olha, voltar para casa. Falamos parabéns. isso, acho que foi uns Caminho 2 dias. longo, 2 dias. cheio de Mas não é curvas e longo, caminhões. Não é. Tem alguns prazeres, né? Um de você conseguir alcançar um objetivo e é gostoso, porque você vai ter outros estímulos para caminhar na rua, para pensar algumas coisas interessantes. Então, assim, é um movimento gostoso fazer isso. E parece mais longe do que deveria ser. Mesmo os meus filhos caminhando para ir para a escola é 20 minutos. E eu faço esse estímulo com eles. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vão estar na Olha, cartela legal, aqui, tá? legal. Até a diretora pode participar, que tem filho também. Nós, tipo lá assim, vem. ó, eu gosto de arrancar o dente do Davi. Tenho esse prazer de arrancar o dente de lá, de fazer um negocinho frouxando. Parecendo meu pai. Aí gente. eu tenho uma caixinha que eu coleciono o dentinho dele. Aí tem gente que agora, assim, não, eu levo no dentista, nós passamos um negócio. Eu disse, rapaz, a graça de frouxar um dente, de arrancar o dente do filho. E outra, do exercício, tá? Eu mando ele fazer aqui, ó. Linguinha aqui, ó, e ele fica, e vai indo. Aí eu vou indo, eles, pai, ainda não tá. Isso, amanhã. Aí cria todo aquele clima que amanhã eu vou conseguir arrancar o dente dele. Isso é raiz, é uma cultura que eu quero que ele faça com o filho dele, que é o prazer de arrancar o dente do filho. Não, pois é. O prazer só se fosse eu, né? Porque eu fui traumatizada. O prazer é do meu pai e o desprazer é todo meu dele arrancar meu dente. Sim. Portanto, eu acho que eu não vou encontrar esse prazer. Esse acho que é um ponto que a gente consegue fechar muito legal, né? O que é prazeroso, o que a gente mantém de geração raiz com os nossos filhos e o que a gente não mantém. Entra nos traumas. Nossa, Né? é horrível Nos arrancar medos que nós tivemos. Aí você estava contando do dente, eu estava lembrando dos meus fazendo assim com os dentinhos dele, me dava agonia quando eu via os dentinhos deles mole. Por quê? Vai me refletir a minha fase de infância, quando os meus dentes estavam moles. E eu não lembro se arrancavam ou se não arrancavam, mas provavelmente devo ter tido algum trauma aí no meio do caminho e hoje eu não consigo fazer isso. Não levo no dentista também, deixa cair naturalmente. Mas é isso que eu acho que define se a gente mantém aquela relação raiz antiga ou se a gente passa a nutelagem. Porque é o seguinte, são outras pessoas diferentes. Ali era eu e minha família base. Agora é uma outra pessoa que acrescenta, que é o Davi, que é totalmente diferente. Tem que ver se ele aceita. Aí ele curtiu, porque ele sente muita segurança Achou comigo. legal. E aí a gente vai chamar um WhatsApp agora aqui, porque eu não sei, mas a Patrícia já está assim, Cris, chama agora, então deve ter alguma coisa que a gente está falando Será agora, que é algum tem recado conexão. para você? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deu ruim, então não deve ser muito bom para mim. Isso aí Deus me avisando, que isso vai em oração, que é um negócio para se arriar em mim aí. Tenho certeza. Gente, será que é algum recado pro Cris? Ah, deve ser minha Alô, mulher. Rio Grande do Deve ser minha Sul. mulher. Deve Será ser. que é a Silvia? Ah, poxa deu um problema vida. técnico. Deus sabe Só das pelos coisas, hein? nossos Deus ouvidos. segura aí que deu um problema técnico. Deixa eu... Ainda tem mais uma plaquinha? Ah, tem mais uma pra Gente, eu plaquinha? tinha Então dado bora minha lá, gente. placa, Bora, bora pega lá. a plaquinha. Põe aí, diretora. Não sabia, não. Põe aí. A gente tá lá. fazendo uma autoanálise aqui. Que eu já tô na dúvida. Eu achava que eu era muito raiz, mas tô descobrindo que eu sou bem Nutella. Chateada. Bora lá, tá chegando, Tcharam. hein? Raiz, gosta de qualquer tipo de comida. Nutella, só pega comida gourmet. Ah, então agora eu vou erguer a plaquinha de raiz, porque eu como até... Eu não... Eu ia falar até pedra, mas exagerei. Não é que eu fiquei Nutella, né? É que eu fiz uma reforma alimentar.
Mas a sua reforma alimentar não te coloca para comer gourmet, que você come comida simples. Eu como comida simples, é verdade. Tendo um arrozinho, feijãozinho, saladinha, tendo uma saladinha, tá bom. Então, eu acho que eu continuo tranquilo, né? Gourmet é só se for assim, aquela... Eu tirei tirei glúten, lactose, para... O que você fez muito bem, Isso, né? Com o tempo. Mas eu não... O restante... Mas com comida simples. Fala assim, vão comer arroz, feijão e alface. Tá ótimo, tá legal. Adoro feijão também, amo. Então, para mim, tá tranquilo. Ó, todo mundo raiz aqui, ó. Esse ponto tranquilo. Que legal. Tem alguma comidinha boa, manda ver. Sabe o que eu queria te perguntar, Fabrícia? Essa situação que... Meu pai falou isso muito pra mim. Alô, pai, essa vai pra você com muito... Meu pai falava assim... minha mãe queria comprar mais sandálias, né? Tinha uma, a gente, né, não precisa ter só um sapato na vida. Aí, vai ter um evento na igreja, não sei o que, comprar sandália. Eu não sei para que comprar tanta sandália para as meninas, porque eu só tive um sapato a vida inteira, e esse sapato, enquanto não acabava, não comprava outro, porque na cabeça dele, tipo, não faz necessidade. Para que você vai ter dois se você tem um que dura no seu pé e que vai dar certo? Então, às vezes a gente ouve esses comentários da geração mais antiga, tipo, porque na minha época foi assim, então, se aconteceu comigo, você também vai ter isso. Se eu apanhei, você vai apanhar. Se eu tive um sapato, você também vai ter um sapato. Se sei lá o quê, vai ter também. Então, tem esse tipo de reprodução. Isso carrega que tipo de situação? É uma coisa meio assim, punitiva com os filhos, para no sentido, você vai aprender tanto quanto eu aprendi na marra? Por que tem essa reverberação toda? Acho que uma das coisas que os pais talvez tentam refletir é para as pessoas valorizarem que eles já têm mais. Poxa, eu só tinha um, você já tem 3, é muito, né? Só que são necessidades diferentes, que talvez esse pai que traz essa ilustração, ele também não vê realmente a necessidade de mais do que isso. Só que hoje a geração, ela tem uma necessidade maior, né? De ter mais roupas, estilos de roupas diferentes, porque o mercado, ele ampliou também muito mais. Então, a necessidade é que faz o que eu desejo. Mas eu falo muito em consultório também que, assim, é o que eu quero e o que eu preciso. Tá. Né? Então, antes era o que eu preciso e ficava muito na base só do que eu preciso e não o que eu quero. Hoje se tem muito mais o que eu quero do que o que eu preciso. Então, você vê a geração falando, eu quero. Mas você precisa? Talvez seja essa a ligação da situação. A gente vai para o intervalo agora, mas fazer só um comentário aqui, porque já vou puxar o intervalo. O diretor aqui é muito especial. Eu tento fazer isso de elogio. Por exemplo, eu vejo que eu tinha dificuldade de ter lápis, caderno. Gente, estou tão feliz em te ver com bastante lápis. Por quê, papai? Papai não tinha, papai vivia pedindo emprestado, Legal, tal. Algumas coisas. Agora veio o tal de álbum. Ele ganhou 4 figurinhas dos amigos, que ele brinca de tal do bafo, que a gente brincava, que é legal. Eu disse assim, olha, não vai comprar. Eu expliquei para ele o porquê. Ele está com as 4, às vezes aparece com 6 figurinhas, ele está brincando igual lá. Só que em nenhum momento ele disse assim, pai, tenho que comprar, porque meu colega tem que comprar. Então, essa construção nele, para mim, foi positiva, de colocar isso de uma forma com que ele entenda, né? Eu acho que o pai estava querendo falar alguma coisa, tipo, valoriza isso, né, tia? Né, que ele gosta do Sul, só que não tinha a estrutura emocional para isso. Agora, como a gente tem, inclusive para puxar o intervalo, porque a gente necessita puxar o intervalo. É isso aí, a gente vai para o intervalo, na volta tem mais esse bate-papo gostoso por aqui, e aí eu acho... Pelo milagre, vai se resolver o nosso problema técnico aqui e a sua participação vai começar a chegar na telinha do Entre Família. Então não perde não, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família, intervalo gostoso também, né? É bom até você aqui no nosso programa falando sobre geração raiz, geração Nutella, e a gente dá risada, né? É legal, se você levar de uma forma de uma brincadeira para a gente poder resgatar algumas coisas, é muito importante. O legal que a gente está pegando aqui na linha psicológica é que cada um é uma pessoa diferente. São tempos mudam e tal. Agora, sabe quem te trata de maneira personalizada? É Deus. Deus sabe quem você é. Talvez, às vezes, nem a gente sabe, mas Deus conhece você, cada fio de cabelo. E esse Deus maravilhoso tem um acesso, em nome de Jesus, que eu e você ganhamos, que é orar, oração. Aí você pergunta, será que Deus me ouve, Cris? Claro que Ele ouve. Claro que Ele fala com a gente. E o pastor Leidivan, que é do Lugar de Paz, programa aqui da TV Novo Tempo, nos deu o privilégio de escrever um guia, uma revista maravilhosa, que vai para a sua casa totalmente de graça. Foca aqui, dá uma olhadinha na sua revista, Deus me ouve. E ele separou em 8 temas, são 8 pilares especiais, justamente de dúvidas, né, crescentes sobre a oração, a forma que a gente tem que orar, será que Deus ouve nossa oração? Meu querido, eu quero pedir para você agora,
se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, a Suzane falou, olha, eu pedi, tá? Eu pedi. Mandou pelo WhatsApp. Quero oferecer para você o nosso telefone fixo. Você pode ligar agora também. 0 operadora 12 2127 3121. Você vai ligar agora e vai dizer assim, olha, eu quero aquela revista, aquele guia de estudo sobre oração, Deus me ouve. É de graça mesmo? Tem algumas coisas que o pessoal oferece, né? Que é de graça em 10 parcelas de R$1.000. Aqui não existe isso aí. Eu garanto para você que você não vai pagar um centavo nem na postagem. Cris, eu não vejo isso em lugar nenhum, verdade. Olha, já foi pago pelo Anjos da Esperança. Se você fosse pagar, teria um valor agregado aqui, diagramação. Olha, tudo colorido, papel bom aqui, meu querido. Vai para um negócio bom. Ninguém quer negócio meia boca para enviar para você, não. Raiz e Nutella, tudo junto aqui, ó. A Nutella fez um negócio mais moderno, raiz, porque é aquele papel bom mesmo. Brincadeiras à parte, liga 0 operadora 12 2127 3121. E vou dizer o seguinte, hein? Amanhã, o pastor Ledivan vai estar conosco. No final do programa você vai ver o tema de amanhã, tem tudo a ver com isso. Ele vai estar aqui justamente para tirar qualquer dúvida sua, inclusive a respeito desse guia prático de estudo da Bíblia. Legal? 0 operadora 12 2127 3121. Agora é o seguinte, aproveita enquanto você vai ligando aí, tá? Tá ocupado, espera um pouquinho, liga de novo. Tem um site. Não tem problema nenhum, tá? Você pode ligar lá e não tem problema. Você vai acessar o site também, que é o Bíblia, né? biblia.com.br. Você pode ter acesso a vários cursos. Lá você vai conhecer não só o Deus Me Ouve, mas como muitos outros que estão lá disponíveis totalmente de graça. É bom lembrar que você pode fazer um pedido de um curso, tá? Um guia a cada 30 dias. Tem gente até ligando para mim agora aqui. Pode atender aí que vou mandar para a Escola Bíblica, tá? Enquanto o meu telefone está tocando e o povo está ligando para a nossa Escola Bíblica, você vai agora para o 3º episódio. A Betina está conosco. Olha, é muito bacana essa série sobre comunicação afetiva. Gente, eu gosto demais da Betina, Cris. Então, para você, aqui na nossa tarde no Entre Família. Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntos de novo. Me responde uma coisa. Sabia que quando estamos numa conversa, o nosso corpo todo ouve? É verdade. E isso acontece e é muito importante e visível. E quando o outro percebe que o seu corpo não está ouvindo, aí é que vem o problema. Vamos conversar sobre isso? Como é bom quando nós somos ouvidas, não é verdade? Quando a gente percebe que o outro está nos ouvindo, está prestando atenção e que nós estamos no centro da atenção daquele momento, daquela conversa. Não é bom isso? A gente se sente amada, a gente se sente valorizada. Quando percebemos que somos ouvidas, a gente se sente respeitada. Mas sabe, no meio dessa correria toda que a gente está vivendo hoje em dia, parar e dar atenção para o outro e ouvir o que o outro tem a dizer parece algo impossível. Parece algo que ninguém mais está fazendo. E é tão importante para os nossos relacionamentos, é tão importante quando a gente consegue ouvir o outro sem expressar as nossas opiniões. Primeiro, né? Deixa eu contar uma história para você. E essa história, ela aconteceu quando eu comecei a trabalhar com comunicação. Foi a primeira vez que eu fui fazer uma entrevista. E foi muito interessante e muito angustiante, sabe por quê? Porque eu fazia a pergunta para o meu entrevistado, mas eu não conseguia ouvir a resposta dele, porque eu ficava pensando na próxima pergunta que eu tinha que fazer. E ele teria que responder a próxima pergunta e eu não ouvia a resposta. Eu já pensava na próxima pergunta de novo e na próxima pergunta. Ou seja, eu estava focada em mim e no que eu tinha que falar e não no que ele tinha que me responder. E a gente não conseguiu aí estabelecer um diálogo. E isso é muito comum nos relacionamentos. Sabe por quê? Porque a gente insiste em querer falar o que a gente está pensando, dar a nossa opinião e assim a gente acaba sufocando a voz do outro, os sentimentos do outro, a expressão do outro. E isso é muito ruim para os nossos relacionamentos. Isso impacta negativamente os nossos relacionamentos, todos eles.
seja amoroso, conjugal, seja entre pais e filhos, seja no ambiente de trabalho, qualquer relacionamento onde o outro não é ouvido, a qualidade deste relacionamento é muito complicada, é muito ruim e tende a fracassar este relacionamento. Agora vamos acompanhar comigo o que o pessoal nas ruas tem dito a respeito dessa questão. Como você se sente quando não é ouvido numa conversa? Olha, eu me sinto constrangido, né? A pessoa não me dá atenção, isso me constrange, eu fico chateado. Eu me sinto muito triste, é muito ruim isso aí. Inútil? Olha, assim, geralmente eu me sinto humilhado. Eu me sinto muito mal, né? Mas eu compreendo, né, o momento da pessoa, né, que às vezes não quer me ouvir, né, no momento. Eu me sinto muito triste porque eu acho que a pessoa não me dá atenção. Aí a gente acha que não tem importância pra ninguém. Você dá as costas pra mim, não escuta. A gente, não é só eu, muita gente se sente humilhado com aquilo. Pois é muito complicado quando a gente não se sente ouvido. O sentimento é de rejeição, de não sou importante, de não sou especial. Agora imagina isso no relacionamento com os seus filhos. Ou então com o seu marido ou com a sua esposa, ou com o seu namorado ou a namorada. O sentimento que você vai gerar nele ou nela por não estar atento ao que está sendo dito, por não desenvolver a arte de ouvir. E sabe, isso é uma via de mão dupla. Assim como você pode se sentir rejeitada, né, e sem valor porque não está sendo ouvida, o outro também se sente rejeitado, deixado de lado e sem valor porque você não está ouvindo. Agora tem uma boa notícia nisso tudo. A boa notícia é que é possível fazer diferente. É possível fazer diferente por meio da comunicação afetiva, que estabelece vínculos e fortalece as relações. A comunicação afetiva, ela envolve, ela inclui, ela dá atenção, ela dá espaço, ela leva em consideração o outro e não só a gente. Ela parte do princípio de que comunicação não é só o que eu faço, mas é tudo aquilo que o outro entende do que eu fiz ou do que eu falei. E ouvir é fundamental no processo de comunicação. Ouvir é fundamental no relacionamento. E ouvir parece que é muito simples, não parece? Pois é, mas ouvir não é só ficar sentado ouvindo. A gente ouve com o corpo todo. A gente ouve com os olhos quando a gente foca e presta atenção. A gente ouve com a postura quando a gente se inclina e se coloca de maneira receptiva ao que o outro está falando. A gente ouve com o corpo todo. E sabe qual é o grande desafio nesse processo de comunicação, nesse relacionamento, onde o foco nesse momento é você ouvir? O grande desafio é a gente se deixar de lado. É a gente não ficar preocupado neste primeiro momento com aquilo que a gente quer falar, com a nossa opinião. Porque quando nós ficamos focados em nós mesmos, fechados no que a gente pensa, a gente não abre espaço para ouvir o outro. A gente não abre espaço para que o outro se sinta seguro para se expressar. E aí você pode pensar, o que fazer então? Por onde eu começo? Eu já entendi que a comunicação afetiva é fundamental para a saúde dos meus relacionamentos. Já entendi. Já entendi também que o meu corpo todo ouve e que eu demonstro interesse e atenção quando eu me coloco à disposição para ouvir o outro. E aí, por onde eu começo? Eu quero deixar com você 4 passos. 4 etapas que são fundamentais nesse processo da arte de ouvir. Primeiro passo, observe os seus pensamentos. Como assim, Betina, no meio da conversa eu vou ficar pensando nos meus pensamentos? É mais ou menos isso. Enquanto o outro fala, você precisa prestar atenção no que você está pensando a respeito do que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque a gente tem mania de julgar, de criticar, de condenar antes mesmo de ouvir todo o assunto ou toda a história. Então, primeiro passo, preste atenção, observe os seus pensamentos. Segundo passo, ouça com o corpo todo.
Tenha uma postura receptiva ao que o outro está falando. Que as suas mãos não estejam preocupadas com o celular e com as mensagens que você tem que responder. Que o seu olhar possa encontrar o olhar do outro enquanto ele fala. Que a sua expressão facial, que o seu rosto, que o seu corpo esteja naquela conversa. E que o outro possa perceber isso. Terceiro passo, terceira orientação para você ouvir de verdade. Ouça os sentimentos e os fatos. Porque se a gente ficar focado só nos fatos, a gente vai perder metade da intenção e de como o outro está se sentindo. Ouvir os sentimentos é prestar atenção no tom de voz, na velocidade da voz. Está falando muito rápido, está falando muito devagar, está falando muito alto, está falando muito baixo. Tudo isso comunica, tudo isso quer lhe dizer algo. Preste atenção. Você vai perceber que depois de colocar esses passos aí em prática, os seus relacionamentos vão mudar muito. E aí a gente vai para o quarto e último passo. Resuma o que o outro disse. Resuma tudo que você ouviu, tudo que você entendeu e verbalize, fale para o outro, mais ou menos assim, ó. Eu acho que eu estou entendendo o que você quer dizer. Você quis se expressar e daí você fala o que você entendeu com as suas palavras. Sabe, só depois de você ter a certeza de que entendeu o que o outro quis te dizer, aí sim você pode expressar a sua opinião. Aí sim você pode falar como você pensa e o que você acha de tudo que aconteceu ou de tudo que ele acabou de dizer. Nós temos sempre a intenção de atropelar as pessoas quando elas falam, para poder falar aquilo que a gente pensa. E isso é uma forma muito séria de impactar os nossos relacionamentos. Porque para o outro a gente passa a mensagem de que o que ele está falando não é importante, e sim o que a gente está dizendo. Então, persista. Porque no começo pode parecer bem difícil. Ai, Betina, são muitas etapas, são muitos passos. Como que eu vou fazer isso no meio de uma conversa? No começo pode parecer complicado, mas é uma questão de você praticar e você querer investir na sua relação, querer investir no outro e em você nessa relação também. Então, persista, insista em desenvolver a arte de ouvir. Eu tenho certeza que os seus relacionamentos vão para um outro nível de qualidade. E você vai sentir que não só está acolhendo o outro e mostrando para o outro que é amado, mas também vai se sentir acolhida, valorizada e amada. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Olha aí, gente, terceira edição, né? Terceiro episódio, é uma maravilha, aprendendo essa comunicação afetiva. E é um exercício, né? Essa coisa de você ouvir o outro. A gente E de tanto você exercer isso aí, você costuma aprender. E aí você pensa, nossa, por que eu não fiz isso antes, né? Porque às vezes a gente quer tão falar, mas quando a gente ouve, e a gente aprende muito no ouvir também. Verdade. Muito Antes legal. de a gente incluir, inclusive, esse assunto na nossa roda de conversa, a diretora falou que o milagre aconteceu. Eba! E as nossas participações voltaram. Eu sei que deve ter uma aí que é para brincar comigo aí. Manda a boa primeiro, que eu tô sentindo nada, que é pro Cris. Sei de nada aí. Manda aí, Patrícia. Que é isso? É a Paula. Avisa o Cris e a Suzane que já tem esse aparelho aqui elétrico. Aê! Gostei, verdade, rapaz. Paula. Sabe na casa de quem que eu vi? Não sabia que tinha esse elétrico. Lembra da Kimberly que trabalhava aqui, Sim, que foi repórter? GG. Foi lá que eu vi. E tem mesmo. Elétrico desse facilzinho de colocar? Pelo amor de Deus, Cris, compra esse. Não gostei, elétrico. gente, assim, ó. Vou falar, Silvio, você está vendo o programa aí, ó. Eu tô com o bracinho aqui no raiz, eu não quero desraizar e nutelar com essa questão toda. Não, porque essa é a minha missão, porque tem que colocar naquele negócio, tinha que virar. E eu disse assim, não, pegar um negócio prático só. Agora veio mais praticidade que elétrico. Engatou, só tem que ver quanto é que é a conta da luz, né? Porque a conta da luz, ela tem que ser Nutella também, não pode ser raiz, né? Não, eu acho que isso aí não puxa tanta energia, não. Paula, obrigada, viu? Esse Centro Família também é de utilidade. Gostei, vivendo, aprendendo. Olha, a Patrícia está falando que ainda recarrega via... USB. USB.
Nuteleixo do jeito que eu gosto. Olha só, eu tô na raiz aqui, eu tô com o braço aqui, meu, ó, tá até doído aqui de tanto. Agora vai melhorar, hein, Cris? Gostei. Esse povo, é uma família que nós temos aqui. Tá vendo? Família se ajuda. É esse Brasil que eu quero. Esse Brasil que eu quero. Foi legal. Parece uma campanha, né? As vésperas das eleições. Bora lá, quem tá chegando aqui mais no Entre Família? Ai, gente, vocês me matam de emoção. É a Eva. Eva, seja bem-vinda, viu? É verdade, essa geração é Nutella mesmo. Está difícil de lidar, pois estragamos nossos filhos, tanto que eles não conseguem lidar com problemas simples da vida. O que mais me preocupa é o emocional deles. Eu queria até pegar carona para a nossa especialista, que eu acho que esse ponto do Nutella, cada um dos seus extremos tem os seus gaps, né? Justamente tirar a frustração dessa geração, que ela desaprendeu, né, a discordar, né, e levou isso para as redes sociais e todo mundo comprou a ideia. Mas queria te perguntar, a Nutella, a questão facilitar a vida, usar a tecnologia, está tudo bem. Agora, quando a gente cria alguém que não tem desafios, né, você não consegue lidar não sabe lidar com frustração, aí ser Nutella é um problema, né? Sim, com certeza. Eu ia falar exatamente isso, né? Quando a gente fala em tecnologia, é perfeito, ótimo. Nós queremos que venha a nutelagem, né? Mas a questão problemática é justamente isso. É o medo, as inseguranças, as ansiedades que essa geração acaba tendo diante de qualquer situação simples. A gente pega um adolescente em consultório e fala assim: você vai pedir uma água no restaurante? Ela, eu? Normalmente eles fazem assim, não, né? E eles realmente têm medo e vergonha de umas coisas tão simples, né? Que no nosso dia a dia seria tranquilo. Então, o problema é, principalmente na questão de sociabilização. Porque como eles ficaram mais individuais nos tecnológicos, essa relação de sentar, conversar, participar entre amigos que tinha, às vezes, até na rua, nos bairros, faltou, porque mesmo na escola, eles ficam em grupinhos e separados. E naquele mundinho do bater bafo, do celular, mas fica ali naquele mundinho, então não acrescenta tanto. Então, a questão preocupante é muito nesse sentido, da questão social, dos medos, e aí é como eu coloco, né? Aumentou o número de ansiedade e depressão numa idade muito jovem, que antes não tinha essa elevação tão grande de adolescentes tomando antidepressivos. O número de suicídios. E qual que foi a grande quê dos suicídios? Qual que eram os problemas? Uma grande frustração. Eu gostava de uma garotinha e ela não me deu atenção. Não consegue lidar emocionalmente. Não consegue lidar com uma emoção que, para algumas pessoas, seria muito simples. Mas por quê? Aí vamos entrar também na questão da comunicação. Quem escuta essa criança, esse adolescente, de qual a real necessidade? Porque escutar, sentar e só ouvir, ou às vezes nem tá aqui, né? Não tá ouvindo o que a criança ou adolescente diz, é uma questão. Mas sentar de fato e ouvir as necessidades daquela pessoa é essencial, porque se eu escuto com a necessidade real do meu filho, do meu adolescente, eu vou propor esse ambiente para ele desenvolver e aprender, que essa seria a função do pai e da mãe. Mas se eu não escuto, eu não desenvolvo, eu não ensino, e ele vai aprender ou não vai aprender quando tiver a necessidade. Então, de fato, é uma preocupação atual. E foi bem o que veio aqui no conteúdo do quadro da Betina, né, que a gente acabou de ouvir e ver. Gente, esse programa está sendo profundo para mim, hein? Porque, tipo assim, foi divertido também, né? Eu estou descobrindo que tem coisas que eu preciso olhar, porque quando você sofreu, talvez, alguma coisa, você pensa, não vou deixar meu filho passar por isso. Mas, às vezes, foi nesses embates, por exemplo, eu já vendi livros. Aí, esse dia a gente estava conversando, eu falei assim, eu acho que eu não vou deixar ele vender livro também não, se caso for, né? Porque foi tão difícil, não sei o quê. Olha o pensamento, né? Já querendo facilitar tudo. Repensarei. Vamos a mais uma participação aqui na nossa telinha. Quem chega, Cris? É a Dani. Ela fala o seguinte: sou da geração que quando se oferecia um iogurte a uma criança, ela abria, lambia o laminado. Eita, eu tava nessa. Já cortei até a língua, Dani, com isso aí. Nossa. Hoje eu ofereço iogurte ao meu filho, ele abre e joga fora. Eu vejo a diferença da geração, que me divirto muito. E digo mais, Dani, sabe o que eu fazia? Eu vou dizer uma coisa para você, ó. Tem a diferença. O do laminado, aquele quadradinho, era uma coisa. Aquele mais compridinho, que era de guti-guti, tinha que meter o dedo na tampa, que sempre tinha uma natinha.
escondida ali, ó. Fazia com o dedo, pá, dá uma chupadinha, porque a gente queria... Por quê? E vou dizer mais pra senhora, tá? Aqui você fala biscoito, né, e tal, mas ela é bolacha recheada. A bolacha recheada, eu queria ir no mercado com a minha mãe, porque eu não gostava de ela comprando as coisas, a ovo, ter que carregar. Por quê? Era o momento da bolachinha recheada. Sabe o que eu fazia? Abria, raspava no dente, comia todo o recheio para depois ter um sabor diferente. Comia cada bolacha, uma molhava no leite, outra só seco. Por quê? Era um pacote de bolacha recheada por mês. E aquilo para mim, eu sentia o gosto na língua, sabe? Você pegava no céu da boca. Aí hoje você oferece, tem no armário, assim, né? Fácil, né? O negócio, né? O acesso fácil é que desvaloriza o produto. Não tem jeito, né? Gente. Então, realmente, nós tínhamos, de repente, um Danone ali, e aí a gente tinha que comer até na tampinha mesmo. Agora não, tem um monte. E presente, por exemplo, né? Presente era uma coisa do Natal, né? Que os vizinhos sempre iam ganhar melhor, do meu jeito, porque se eu me comportava, o outro pulava, caía, quebrava a casa, ganhava um presente melhor. Um dia eu cheguei pro pai, pô, pai, você gosta de se comportar, tá meio... Aí o pai falou, depois o pai deu uma realidade, só, isso aqui é o melhor que eu tenho que dar, porque olha o que tem lá. Aí o pai mostrou as dificuldades que ele tinha para fazer isso. Aí um dia, aí depois que eu entendi isso, eu fui com uma marca, que começa com Rai, de um chinelinho, daquele. Nossa, sim. Aí só que aquilo ali no verão dava um mau cheiro, né? E eu só tinha aquilo. E a minha mãe, eu morava perto de Engenho, ela começava a costurar aquilo, costurar. No fim, eu só tinha uma costura, era só cordão. Só que a minha mãe, ela costurava com tanto amor aquilo, antes, no dia, que eu me dava vergonha de discutir isso com ela. Aí isso acontece, eu sentava bem pertinho da porta, que arejava o pé e tal. Mas por quê? Era tanto amor que aquela mulher me dava em Você costurar... tinha orgulho que eu não tinha um orgulho chinelo, não tinha muito orgulho não, mas eu tinha assim, orgulho da minha mãe. Com o chinelinho, às vezes eu deixava até na rua e ficava de pé descalço. Mas isso me fez valorizar um pouquinho das coisas. Aquela explicação real que meu pai me deu diante do que eu podia. Porque tem coisa que a gente fala para as crianças... Isso é legal a gente trazer, né? Meu vizinho não se comportava, ganhava presente melhor. O pai disse assim, não, a realidade é essa. Pá. E mostrou o valor que dá para comprar aquele chinelo, né? E esses aprendizados, né, Fabrícia, que eu acho que é legal a gente trazer agora para a próxima geração, que a gente está falando, né, já que a gente é raiz, né, e a gente está educando a geração Nutella, esses conceitos, eles são muito profundos, né? Sim. E trazer exatamente o valor para a sua família, né? Que cada família tem aquilo que ela entende que é importante, que é de valor ali, né? A gente não pode criticar o vizinho ou seja de quem for da família. Mas isso é importante, que os pais olhem e ensinem esses filhos qual é o valor de cada coisa, a questão principal. E não compensar com comprar, porque o comprar também é legal, só que o fazer e entregar tem uma outra conotação, tem a conotação do amor, né? Estou fazendo para você, né? Teve algumas festinhas infantis dos meus filhos que a gente fez toda a decoração da mesa do bolo. Demorou uns 6 meses para ir fazendo aos poucos com eles. Vocês mesmos. E aí eles foram curtindo esse aniversário ao long time, né? Agora, se a gente vai lá e paga no buffet, tá tudo pronto, é legal, só que são só por aquelas horas. A gente foi curtindo. Legal. E algumas coisas ainda tem, ó, a letrinha 3D com o tema da festa, tá lá ainda em decoração para eles. Significado, né? É uma lembrança. Então, fazer também tem a sua valoração. Fabrício, o seu valor, isso é muito importante, porque durante o programa, a gente foi fazendo e curtindo esse programa que terminou em poucos segundos para despedir aqui da Fabrícia. É isso aí, foi muito gostoso discutir esse assunto com você aqui, fazer essas reflexões. Eu sei que a gente trouxe essa coisa de brincadeira e tal, mas eu particularmente estou saindo aqui, ó, bem reflexiva. Obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço mais uma vez. E, de fato, vamos ser um pouquinho raiz, um pouquinho Nutella. Vai, pronto, resolvido. Né? Sair aqui com uma crise de identidade, talvez, quem sabe? Um pouquinho de cada um, vai dar tudo certo. Vão se amar, né? Vão olhar um negocinho, retém o que é bom. E segue aqui, ó. Segue aqui a Fabrícia, dá um pulinho lá. @Fabrícia Porto, né? Porto. @Fabrícia Porto Psicóloga. Manda um direct, sai curtindo, pega conteúdo que vai ser bom demais. E amanhã, às 3 da tarde, Ledivan vai estar conosco, Suzane. Finalmente, vamos receber aqui o autor da revista que a gente tem tanto falado para você, a revista Deus Me Ouve. Amanhã vamos ouvir o tema O Privilégio da Oração. E o pastor Ledivan, que foi quem escreveu a revista, vai estar aqui, então a gente vai perguntar tudo para ele. Bora. Pastor, e quando Deus não ouve? Como é que é esse negócio? A gente vai perguntar tudo. Mas Deus sempre ouve.
E quando Deus não responde, falei errado. Bom, tudo certo. Quase terminamos o programa assim, rapaz. E quando Deus não Deus responde? sempre ouve, né? E quando Deus não responde, ele ouve? Vou orar por você. Tô brincando. Tchau, tchau. Até amanhã.